Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui na Terra de Rudá. Hoje com o tema Trauma, precisamos conversar. Um olhar da arqueoastrologia. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Enquanto as pessoas vão chegando, eu queria colocar o que eu sempre tenho colocado nos nossos encontros, é lembrar que quem quiser obter algumas informações sobre o nosso retiro de imersão, desejo, sustentação e Dharma, no feriadão de junho de Corpus Christi, entrar em contato no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505-8500. E quem quiser participar também dos nossos grupos do WhatsApp, que são trabalhos gratuitos, de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação, também pedir para a Rosa ser adicionado no DDD 21 98505-8500 WhatsApp. Bem, eu me perguntei por que esse tema, né? É curioso, ontem eu estava estudando à noite e me ocorreu que eu deveria fazer esse encontro sobre trauma. Pensei se tinha que ver com uma dor recente que eu vivi, né? Cheguei a compartilhar do meu amado cachorro Dom. Achei que pudesse ter mais outras implicações desse momento que a gente está vivendo, o planeta, né, o Brasil, o momento que a gente está por viver também. Eu e Lígia andamos gravando alguns vídeos sobre 2025, né, as previsões de 2025, e por enquanto não são tão animadoras assim. Evidente que dentro desse olhar da arqueoastrologia, que é o olhar que a gente vai pautar hoje, o trauma, e precisamos conversar, né, à luz da arqueoastrologia, não importa muito bem se as tendências são essas ou aquelas, e sim como é que a gente está em termos de consciência, em termos de clareza, de discernimento, de amadurecimento, porque o navegador que só sabe navegar com tempo bom não é um navegador. Então, o nosso objetivo, quando a gente trabalha com autoconhecimento, o objetivo é fazer com que a gente possa navegar em todos ou em quase todos os tempos, né? Porque às vezes a gente sai da costa com um tempo bonito e o tempo vira no meio do oceano, e como é que a gente faz para voltar? Essa é a nossa história, né? Quando a gente nasce, aquele bebê lindo, de repente um dia a gente se dá conta que cresceu e se pergunta, será que eu cresci de fato, né? Então eu acho que esse amontoado de coisas, esse momento que a gente vive, fez com que eu trouxesse a palavra trauma, mas na verdade essa é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário há muito tempo, e a gente vai ver aqui sobre isso. Fiz um pequeno roteiro aqui. Bem, como começa o nosso encontro com algumas palavras: tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, desassossego, depressão, trauma. São essas as vozes que gritam dentro de nós, nos pedindo algo, nos pedindo socorro? O que será que essas dores querem nos dizer? Drogas, remédios, fugas, ilusões, tudo para suportar o fato de não conhecermos a linguagem da dor. Quem é esse grito que mora em meu peito? Diz o mestre: não traia a dor, não humilhe a dor
com fugas que te adiarão. A conta acaba chegando. Quem dentro de nós está pedindo para ser ouvido? Não traia a dor. E segue. O trauma não mora no vazio. O trauma habita o cheio. O que essas frases de fato querem dizer? O trauma pode nos fechar para sempre. Existe um lugar que nos faça uma iniciação sobre uma experiência emocionalmente traumática? Existe esse lugar onde eu me sinta numa iniciação como lidar com estruturas emocionais traumatizadas? Existe uma pedagogia para aprendermos a lidar com o trauma? Pois é. Trauma é uma dor intensa, muitas vezes crônica. Não é uma simples dor facilmente convivível. Talvez tenhamos uma única dor, nossa crença de termos perdido a unidade. Talvez tenhamos uma única dor, a nossa crença de termos perdido a unidade, de termos nos apartados da unidade. Chamo isso de crença, não de fato concreto. Eu trouxe 5 blocos que eu queria desenvolver. É possível. Esse é um assunto enorme, vastíssimo, e que se a gente fica assim refém da sintomatologia da dor, a gente pode ficar anos e anos falando e a gente vai perceber que a gente também ficou refém de uma catarse. O meu objetivo aqui não é dar tanta corda para a catarse, embora a catarse seja de uma importância enorme, mas a catarse é sempre uma espécie de prelúdio, é sempre uma espécie de introdução, não é o final. Meu objetivo hoje aqui não é ficar exatamente na catarse das nossas dores, e sim tentar entender o porquê disso tudo. Então eu desenvolvi em 5 blocos que talvez eles sejam mais rápidos do que costumam ser. Né? Falsa crença essa minha. Né? O primeiro bloco diz assim, trilhando um terreno conhecido. Isso que eu vou falar agora no primeiro parágrafo foi algo que eu só vou reaquecer as turbinas porque todos nós sabemos. Né? Alguns exemplos bem conhecidos de trauma. Morte de um filho. Talvez essa seja a experiência mais dolorosa para um ser humano. Eu digo talvez porque cada um é cada um. Mas eu imagino que a perda de um filho possa ser a maior dor que um ser humano possa viver. Os chineses, eles falam que é um erro um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar uma filha. Né? A lei manda o contrário. Então, quando isso acontece, como lidar, né? Eu já comecei jogando pesado, que para mim, eu acho que essa é o topo, mas tem outras tantas, e cada um tem uma sensibilidade própria. Tem gente que nunca teve filhos, também não sabe, né, o que é isso. Mas morte de um familiar querido, né? Morte de um amigo, um acidente trágico. Normalmente os acidentes, a gente vive com uma sensação, quando ele é fatal, uma sensação de que algo nos foi arrancado abruptamente. É uma experiência de amputação. Uma doença extremamente dolorosa, possivelmente terminal. O horror da violência urbana, as guerras abjetas. Eu coloco guerras abjetas porque tem guerras que são nobres, que a gente chama de bom combate, mas tem guerras, a maioria delas, são guerras nojentas, abjetas, criminosas e delinquentes. E que mexem traumaticamente na nossa psique, porque essas guerras hoje em dia, todas elas entram em tempo real na nossa casa. Né?
Então, essas guerras abjetas, catástrofes climáticas, as atrocidades na TV, nas redes sociais, nas manchetes de jornal, mas às vezes basta uma rejeição afetiva, às vezes é algo completamente bombástico, um abandono emocional, a perda de um animal de estimação. Cada um é cada um vive de uma maneira, e isso é importante que seja muito respeitado. Não existe um padrão que essas dores são piores, essas são melhores. Claro que existe uma graduação, e essa graduação ela depende de cada um, como é que cada um se sente. Tem gente que perder um animal de estimação não significa muito, né? Tem gente que perdeu um amigo distante, também não. Enfim. Bem, vamos adiante. Isso tudo eu fiz só um aquecimento para a gente perceber que o nosso assunto hoje é um assunto denso, né? O segundo tópico, o segundo bloco, temos também os traumas de vidas passadas, que são a maioria dos traumas. Agora a coisa começa a ficar curiosa, começa a ficar interessante. O que eu coloco aqui? Além desses traumas que eu coloquei, que a gente conhece bem, nós temos também os traumas de vidas passadas, que são a maioria dos traumas. Muitas pessoas já nascem traumatizadas. Eu vou falar disso já já. E também os traumas anteriores às vidas passadas neste planeta. Quando a gente fala vidas passadas, a gente está pensando neste planeta, mas tem outras vidas anteriores à nossa encarnação. Ou seja, nós somos rodados. Uma coisa que me incomoda é a gente ter horas de voo e a sensação que tem que a gente está na segunda, terceira lição do livro, né? Algo tem dado muito errado. E também os traumas anteriores às vidas passadas neste planeta. Vejam a complexidade desse tal de Homo sapiens. A complexidade dessa tal de Maria, desse tal de João, que a gente vê por aí transitando nas ruas. No livro Catastrofobia, da astróloga americana Barbara Hand Clow, ela aborda as profundas cicatrizes psicológicas que nos marcaram do cataclismo que ocorreu há cerca de 11.500 anos atrás. Olha só, um livro belíssimo, aconselho a vocês, Catastrofobia, do Barbara Hand Clow, e ela fala de várias situações catastróficas e que estão soterradas na psique humana, tanto na psique coletiva como na psique individual. Quer dizer, não bastasse aquele trauma que eu vivi com fulano, com Beltrano, já tem outros, né? Então ela fala das profundas cicatrizes psicológicas que nos marcaram do cataclismo que ocorreu há cerca de 11.500 anos atrás. E eu ainda acrescento alguns outros, tem muitos outros, né? Acrescento também os traumas vividos na Lemúria, na Atlântida, o êxodo pós-Atlântida, tudo aquilo que surgiu depois de Atlântida, tá tudo isso dentro de você que está me assistindo e dentro de mim. Tudo isso está dentro de nós em silêncio, pronto para se manifestar assim que um acontecimento deflagre. Forte essa frase, né? Tudo isso que eu estou falando está dentro da gente, pronto para se manifestar assim que um acontecimento toque nessas memórias profundas, Além, é claro, de trazermos conosco também magníficas experiências de elevação, sublimes encontros na consciência plena. A minha fala hoje é sobre os traumas e como entender os traumas e como também lidar com eles, né? Mas é sempre bom lembrar que nessa nossa trajetória longa de vidas passadas e muito antes das vidas passadas,
a gente cruzou com experiências sublimes, elevadas, beatíficas, orgásticas, experiências. Ou seja, nós somos um mosaico de experiências que vão do céu ao inferno, do inferno ao céu. O que deveria nos fazer seres bem experientes, bem vividos, bem maduros, bem sábios. Já quando se nasce. Houve um tempo que crianças nasciam sábias, né? E há quem diga que bem mais na frente isso volta a acontecer, né? Porque essa sabedoria que eu me refiro, ela não tem nada a ver com a idade nem com os estudos, tem a ver com as vivências que a gente traz. Você imagina, se nós temos dentro da gente toda a história de todos os universos, se nós somos, segundo a ciência, né, pó de estrelas, ou seja, nós somos fruto de uma supernova, ou seja, nós somos fruto da morte de uma estrela, ou seja, o nosso nascimento é fruto de uma morte de uma grande estrela, né? E a estrela tem a tabela periódica. Esse é sempre o meu objetivo. Quando eu faço o mapa astral, quando eu interpreto o mapa astral, segundo o olhar da arcoastrologia, o meu objetivo é tentar tocar nessa potência ontológica, nesse milagre que é o ser humano. Às vezes a gente se distrai com o caráter de fulano, com o caráter de Beltrano, e mexe com emoções, com paixões nossas em relação àquilo que fulano falou, aquilo que Beltrano disse. Ok, nenhum problema, isso faz parte do jogo. Mas tem um momento que a gente tem que baixar a bola, tem um momento que a gente pode vociferar, gritar, mas tem um momento que a gente tem que baixar a bola, não porque está dentro de um templo, mas porque o templo é agora. O templo é agora. Então, e nesse templo é agora, você fala assim, olha, pela quantidade de vida que eu trago, eu deveria ter uma outra atitude diante das divisões e das cisões. Pela quantidade de vida que eu trago. Mas eu não me refiro pela qualidade de consciência que eu me fiz. Aí está o problema. Bem, além, é claro, de trazermos conosco magníficas experiências de elevação, sublimes encontros na consciência plena. Também quero lembrar dos resets que as águas, que o fogo, que os ventos e a terra, ao longo de milênios, varreram vidas. Nascemos com traumas que não lembramos. Isso me interessa muito. A gente gosta de antropomorfizar, a gente gosta de projetar figuras humanas. Às vezes a gente olha uma pedra e vê a cara de um bicho, a cara de uma pessoa. Isso é compreensível, né? E nossos traumas também. Às vezes a gente dá nome e sobrenome ao trauma. Aconteceu no ano tal, na época tal, com fulano de tal, dessa maneira assim. Ok, mas eu quero também lembrar que, independente dessas situações pessoais, nós somos um campo vibracional traumático e que a gente precisa ter uma profunda consciência para transformar isso em gozo. Toda a minha fala na arcoastrologia é uma tentativa de pegar tudo, colocar na terra e virar adubo, e fazer hortas e jardins e bosques. Porque, pelo Dharma, tudo, absolutamente tudo que a gente vive é adubo para jardins, bosques e pomares. A gente não aprende muito isso. Ou fica no mental racional e a gente não desce essa experiência para o coração, nem sobe essa experiência para chakras mais altos. Então, a função desse olhar arqueoastrológico, e quando eu falo de trauma, eu estou preparando a gente não para dizer assim, pois é, né, que chato, né, a gente tem que ver isso. Não, eu não acrescento nada. Quando eu trago o tema dos traumas é para dizer assim, tá, e qual é o jardim que eu posso fazer com isso? Alguns exemplos importantes dentro da nossa alma, ou por outra, dito de outra forma, alguns exemplos importantes dentro da nossa carta natal. Agora eu queria falar algumas coisas que provavelmente vai mexer com muita gente, principalmente pessoas que já fizeram o mapa astral em algum momento com alguém.
Por exemplo, quando no mapa astral Plutão faz quadratura com a Lua, né, ou faz uma conjunção com a Lua, com o Sol, com o ascendente, ou uma quadratura com o planeta regente do mapa, isso aponta para alguma perda, alguma morte passada, que está registrada na nossa memória celular. Algo ou alguém que foi arrancado de nós e não integramos essa perda. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando a gente pega o mapa astral, a ficha tem que cair nesse momento aqui. A gente está olhando para o passado. Quando a gente vê, por exemplo, um Plutão conjunção Lua, um Plutão quadrado Lua, né, são aspectos de alto teor e que eu não sei lidar com isso. O que significa eu nascer num dia que o Plutão estava em cima da minha Lua, quadratura Lua, por exemplo? Ou a Lua na 8 quadrado Plutão, por exemplo? É que eu estou trazendo perdas, mortes, despedidas que eu não integrei. O mapa vai falar de créditos e débitos. Então, débitos comigo, créditos comigo. E eu vou usar, entre aspas, as relações para sanar esses débitos e me utilizar desses créditos, até que tudo isso esteja integrado e eu consiga ascender. Então, quando a gente olha para o mapa, porque qual é a visão? Assim, Plutão quadrado Lua, e você vai perder alguém. Evidente, todo mundo vai perder alguém um dia. Né? E você tem uma tendência a poder morrer, sei lá, todo mundo tem a tendência de morrer. A questão não é essa, a questão é a seguinte, quando você vê um Plutão quadrado Lua, condição Lua, eu vivi isso. E eu vim resgatar isso. Tudo que está no mapa foi vivido. E eu vim resgatar, né, e dar um passo, ou 2 ou 3 adiante. Entendeu? Aquela imagem, né, que os astrônomos falam, quando a gente olha para o Sol, por exemplo, né, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui. A luz de certas estrelas leva milhares e milhares de anos para chegar aqui. A gente, quando olha para o céu, a estrela nem existe mais, já morreu já há tempo. Quando a gente olha para o mapa de uma pessoa, é um mapa de nascimento, não é um mapa de agora, 2025. Então, esse mapa de nascimento está se referindo ao quê? À trajetória da pessoa. Então, é um mapa da mina. O que eu vim trabalhar? Avançando, por exemplo, quando a gente tem Saturno no mapa, quadrado Lua, ou conjunção Lua, Sol, ascendente, ou com planeta regente do mapa, é uma elaboração do luto. Estou pegando aspectos difíceis de Saturno, com Lua, com ascendente, com Sol, com regente do mapa, e levando em consideração que a pessoa não está sabendo lidar com isso, porque não tem nenhum aspecto a priori ruim ou bom. Nenhuma quadratura é ruim ou bom a priori, nenhum trígono é ruim ou bom. Eu sempre falo isso, o que é ruim ou bom é eu sei lidar ou não sei lidar. Minha consciência é expandida ou minha consciência não é expandida. Então, estou partindo do pressuposto que esse Saturno que eu me refiro, eu não sei muito lidar. Então a pessoa nasce e tem que elaborar uma certa dor, um certo luto, que não recorda. E muitas vezes ela projeta isso para fora, projeta isso nas relações. Muitas pessoas nascem pesadas, densas, áridas, secas, hiperpragmáticas, defendidas, como se dissesse, eu não quero sentir essa dor novamente. Aí você pergunta, mas que dor? Ela fala, não lembro. Claro que com o passar do tempo ela vai ter que ir ao encontro dessa dor, como se fosse um eco do passado, que volta, né? Gente, eu estou vendo aqui que tem 319 observações. Eu sabia que isso ia acontecer por conta desse tema, não só do trauma, como também da astrologia. Se vocês puderem fazer as perguntas mais para o final, a gente tem um tempinho para que eu não dou conta de ler e falar as coisas aqui. Eu sabia que quando eu entrasse nesse assunto, vocês iam saltar da cadeira. Então guardem as perguntas, quem sabe, para daqui a pouquinho que eu vou me calar. Então é muito interessante que às vezes a pessoa ela tem uma certa contenção, uma certa retração, um certo peso, uma certa densidade, uma certa falta de humor
Ah, é porque você tem um Saturno conjunção Sol, é porque você tem um Saturno quadrado Lua, é porque você tem um Saturno no ascendente. Não, não é assim que se fala, não é assim que se sabe por quê? Porque aí a culpa é de Saturno, coitado. Não, o Saturno está numa posição que vai revelar o que aconteceu comigo e o que eu preciso viver nessa vida. A maioria dos nossos traumas são de vidas passadas e anteriores a elas. Nessa vida, talvez a gente consiga arrumar 2 ou 3, mas as dezenas de tantos que a gente nem lembra, mas a psique lembra de tudo. Tanto lembra que ela te coloca num céu que é a representação cartográfica dessa psique. Por isso, quando eu falo que os planetas são pulsões psíquicas, quando eu falo que os signos são arquétipos da jornada de individuação, eu estou tentando me distanciar de um mapa astral que se restringe a interpretar características de personalidade. Entende? Então, é muito. Sabe, quando é que. Imagina, aquela pessoa tá densa, né? Ela é fechada, ela é pesada, ela não se abre, ela não se coloca, ela parece que tem uma tristeza, ela é meio melancólica. Imagina a pessoa fala assim: eu estou digerindo um luto. Nossa, quem morreu? Não lembro. Parece um papo de doido, né? Eu não lembro. E por que eu não lembro? Porque foi não sei quando. Mas, evidentemente, que ela vai ter que ter um encontro com essa dor, com esse luto. Né? Não, isso não tem nada a ver com pagar pecados, não. Isso tudo é uma arquitetura fina, uma arquitetura nobre, uma arquitetura sofisticada. Entende? Se a gente não se a gente não se familiariza com as nossas dores, se a gente não se torna poliglota para entender as inúmeras línguas e idiomas das dores, a gente quer evitá-las. E ao evitá-las, a gente está condenado a não crescer, só isso. Eu sei que tem muita gente que diz assim, pô, mas eu adoraria não crescer. Tudo que eu não quero é crescer. Só que isso é um delito, né? E aí tem que se pagar por ele. Outro exemplo, eu pego o Netuno conjunção ou quadratura Lua, conjunção ou quadratura ascendente, ou com o planeta regente, o planeta dominante da carta natal, o Netuno, aspectado de uma forma difícil. E eu não sei lidar com o Netuno mal aspectado. Para mim ele está mal aspectado, porque eu não sei lidar. Eu não aprendi. Não aprendi em casa, não aprendi na escola, pior, não aprendi na religião, entendeu? Então, uma tristeza profunda, saudades de algo ou saudades de alguém que eu não me lembro, de um lugar ou de uma relação que deixou marcas importantes. Não é raro, tem pessoas que se emocionam quando eu vejo o Netuno tão dominante no mapa e, né, e eu digo assim, você nasceu com saudades. E a pessoa às vezes começa a chorar. E às vezes a pessoa não sabe falar. Eu não sei que saudades é essa, mas sim, eu não sei se é de um amor perdido, de um amor distante, eu não sei se é de um lugar onde eu fui feliz. Né? O Netuno, por isso o Netuno inspira tanto os psicólogos, os místicos e os artistas. Por isso muitos artistas trazem uma melancolia, uma tristeza. Claro que dependendo do grau da nossa inconsciência, o Netuno pode nos derrubar numa depressão. O dito de melhor, né? Nenhum planeta derruba ninguém. Né? Esse é um vício de linguagem. No que eu me refiro, o Netuno pode, a nossa má relação com ele pode fazer com que eu deprima. A maioria das pessoas não sabe lidar com a casa 12, com a casa 8, nem com a casa 4. As casas de água, 4, 8, 12, Plutão, Netuno, a Lua, isso tudo é grego. Isso tudo é complicado. Aí ficam no tate-bitate se é bom, se é ruim, se é bom, se é ruim, e levam a vida assim. Né? Então, esse Netuno, quadrado, Lua, ascendente, conjunção, né, ou então com o regente da carta natal, vai falar de uma tristeza, uma saudade de algo ou de alguém que eu não lembro, de um lugar ou de uma relação que deixou marcas importantes. Muitas vezes administra-se uma melancolia residual. Sabe aquele outono que não passa? Tem um outono que nunca passa, nunca vira inverno, que não vai virar primavera. Quer dizer, nunca se diz nunca, né? Dependendo. Lembrando que a consciência
é o grande geneticista, é a consciência que muda, transforma tudo. Mas não é isso, que não é ter consciência, é ser consciente e mais tarde será consciência. Muitas vezes administra-se uma melancolia residual, uma tristeza residual, um outono que não passa, um ocaso misterioso ao longo de uma vida inteira ou de várias encarnações. E aí eu passo para Urano também. Urano é um caso interessante. Urano, conjunção ou quadratura Lua, conjunção ou quadratura ascendente, né? Uma ansiedade crônica. Parece que algo ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. Uma angústia, um estresse, um desassossego constitucional. A pessoa nasce com uma ansiedade que ela chama de característica de personalidade. Não raro, eu digo, você nasceu ansiosa, você nasceu estressada. Não raro eu digo isso. E nunca vi uma pessoa que dissesse: não, o meu estresse é agora, depois que eu peguei esse trabalho brabo, não. Eu convivo com isso. E é um desassossego, dá a impressão de que o telefone vai tocar, vindo uma notícia, ou então que uma tempestade, vai cair o teto, alguma coisa. Mas o que está acontecendo? Esse Urano, com aspectos tensos, de que eu não sei lidar com isso, um sobressalto cardíaco. Um sobressalto cardíaco a cada 10 minutos. Aí tem outros exemplos, né? Eu não vou me estender muito, mas, por exemplo, uma casa 8, tensamente ativada, uma casa 12 não compreendida. Repara bem, uma casa 12 não compreendida, uma lua em Capricórnio não nutrida, uma lua em Virgem sem boas referências de feminino, sem boas referências maternas, uma lua na 12 sem entendimento dessa potência, de que potência maravilhosa é esse ter uma lua na 12. Ou seja, nossa autoignorância aumenta e cronifica nossos traumas. Nossa autoignorância aumenta e cronifica nossos traumas. Nossa ignorância sobre nós e nossas verdadeiras origens aumentam a nossa dor. É preciso aprendermos a surfar a dor na prancha da consciência. Surfar a dor na prancha da consciência. É preciso que a gente aprenda a surfar a dor na prancha da consciência. Essa palavra dor, na minha boca, ela vai sendo alquimizada de tal maneira que a gente começa a falar assim: puxa, a dor é um amigo que nos visita para nos revelar algo. A dor é uma amiga que nos visita para revelar algo. É isso, finalmente. Não confundo, às vezes a pessoa está com uma dor de dente, é uma coisa horrorosa. Quero me livrar desse troço. Estou com uma dor no joelho. Eu não estou aqui falando disso. Estou falando de questões emocionais. Porque uma dor no joelho, uma dor de dente, muitas vezes é muito mais fácil do que uma dor do peito, do coração, uma dor na alma. Né? São feridas profundas. Então é preciso aprendermos a surfar a dor na prancha da consciência, posto que do contrário nem Deus dá jeito. Sabe por quê? Sabe por que Deus não dá jeito? Porque a gente não permite. E aí é bom lembrar uma coisa, não vou me deter nisso, isso dá um caldo maravilhoso, mas não vou me deter nisso, que é o seguinte: é bom lembrar que certas dores trazem ganhos secundários. Certas dores nos impedem de realizar coisas e ter que lidar com as consequências dessa realização ou dessa não realização. Para algumas pessoas, o lugar de vítima salvaguarda de atitudes mais assertivas. O vitimismo e o ressentimento terceirizam a responsabilidade de lidarmos com as nossas feridas. Olha, a culpa foi do outro, a culpa foi de alguém. Tá? Não quero me deter nisso, mas é sempre bom lembrar que muitas vezes certos traumas, certas dores, é o que a pessoa tem para construir uma identidade no mundo. E muitas vezes as pessoas acabam caindo
nessa chantagem. Eu agora, veja bem, eu não estou dizendo, é uma coisa meio óbvia, né? Eu não estou falando que os traumas são chantagem, mas tem pessoas, a gente tem todo tipo de gente no mundo, então tem pessoas que dizem, como é que eu posso lucrar com esse trauma? De repente, esse trauma pode me impedir de eu assumir certas coisas, assumir certos compromissos, realizar certas coisas, e as pessoas vão dar um desconto. As pessoas vão compreender, porque eu vivi um trauma. A gente tem obrigação, por lei do Dharma, da gente um belo dia encararmos trauma após trauma e limparmos a nossa área para uma vida no presente. Porque, via de regra, a gente vive no passado. Via de regra, a gente reage e não age. Eu tenho uma live no nosso canal do YouTube, Sérgio César Elijah Franklin, que fala sobre a Lua no mapa astral. É importante ver essa live porque ali tem coisa. O terceiro bloco que eu queria falar agora nós vamos trilhar um terreno menos conhecido, um terreno mais perigoso e menos conhecido, mas não é totalmente desconhecido. Agora um olhar diferenciado sobre os traumas. Os traumas são resultantes da nossa identificação como dublês quatérneos. Explico já. Os traumas são resultantes da nossa identificação como dublês quatérneos. Os traumas são resultantes da nossa identificação como dublês quatérneos. Mas peraí, Sérgio, não adianta você ficar repetindo isso, mano. Para de repetir. Pergunta é, o que significa esse troço? Esse é mais um conceito da Terra de Rudá, né? A Terra de Rudá tem muitos conceitos filosóficos, esse é um deles. O dublê quatérneo. O que significa isso? Quatérneo vem de 4. Tem 4 situações que fazem com que a gente fique muito vulnerável a traumas. Às vezes, uma pancadinha vira um trauma, uma dor de dente vira um trauma, um adeus vira um trauma, um não vira um trauma. Então, eu queria expor a nossa vulnerabilidade aqui em 4 passos. Número 1, o que é um dublê quatérneo? Ele se baseia em quatro um dublê, repara que é um dublê. Eu vou explicar já a história do dublê. Um dublê quatérneo. Primeiro, ele busca segurança fora de si. Esse já é o ponto letal. Toda a segurança que esse dublê busca, o dublê pode ser o João, a Maria, enfim. O dublê, ele busca segurança fora de si. É o dinheiro, é o salário, é o amor, é outra pessoa, é a casa, é o carro, é o emprego, é a garantia, o fundo de garantia, é o 13º, as férias. Eu perdendo isso, eu me perco totalmente. Ou seja, não há nada em mim seguro, estável, no prumo, nesse centro regulador que é o self, que diga assim, olha, eu estou pronto para recomeçar se for o caso. Não. Dá a impressão de que tudo aquilo que eu conquistei não pode ser perdido. Aí eu inauguro a dinastia do apego. E a dinastia do apego é uma delícia para a gente tomar pancada de todos os lados. E quem dá essas pancadas chama-se vida, através dos nossos mestres. Quem dá essas porradas são os nossos mestres. Assim, escuta, você ainda não entendeu que segurança é ser quem se é? Não, isso é muito metafísico para mim. Eu projeto a minha segurança em um objeto externo. Eu sou vulnerável, né? E qualquer coisa me traumatiza. O segundo ponto é o seguinte, esse dublê ele busca tampões afetivos, né? Compressas carenciais para o coração, para a emoção. Via de regra, muitos nem estão buscando exatamente o amor ou o encontro, estão buscando preencher buracos emocionais, afetivos. Aquela companhia, detesto ficar só. O tema do amor é um tema a posteriori, né? Pensar na companhia.
não vou andar sozinho, né, nesse mundo tão perigoso e tudo mais. Então, me torna muito vulnerável, porque eu me sinto dependente emocionalmente daquela pessoa para me sentir um pouquinho mais forte. A gente não teve, no nosso processo de iniciação, uma história de amor com o nosso eremita, com o nosso ermitão, com o nosso Saturno. As pessoas têm um preconceito incrível sobre Saturno. A nossa ignorância é vastíssima. E a nossa ignorância opera prodígios. Porque o Saturno, ele faz com que você tenha foco, disciplina, resiliência, paciência, constância, metodologia. Não. Ele é chato, ele critica, ele cobra, ele é feio. Quantos anos nós temos? A segunda parte do quaternio é esse, né? Esse dublê, ele busca alguém que possa preencher os seus buracos, os seus rombos. O terceiro, esse dublê busca uma religião que o proteja de si, que o salve de si mesmo. A busca de uma marquise, a busca de uma marquise. E se chover muito, tem uma marquise. Se fizer muito sol? Não. Deus não está dentro de mim, a fonte primordial não está dentro de mim. Eu lido com a morte de uma forma péssima. Eu não posso adoecer, porque se adoecer eu não vou saber fazer a leitura, eu não vou saber ressignificar essa doença, eu vou querer enfiar remédio, goela dentro. Eu não posso ficar limítrofe entre a vida e a morte. Eu esqueci que eu já morri várias vezes, nasci várias vezes. Eu esqueci que é impossível morrer. Pelo amor de Deus, me salve de mim mesmo. Terceira vulnerabilidade. Então, esse dublê está prestes a se ficar traumatizado. Quem sabe até com resfriado. E pode virar uma pneumonia, quem sabe até morrer no dia seguinte. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? E por fim, nesse quaternio, esse dublê quaternio, ele busca ser útil à sociedade por uma genuína empatia, por uma genuína solidariedade ou por uma culpa social. Não raro também, pessoas sentem culpa de terem o que têm, né? Nível material, uma casa, família, saúde, dinheiro, estabelecimento. E é uma culpa social que faz com que a pessoa acabe tentando ser útil para a sociedade. Mas, Sérgio, eu não entendi. Tem algum problema nisso? Eu acho que ajudar o próximo é tudo de bom. Você poder estender a mão, você poder compartilhar, você poder ajudar o próximo é tudo de bom. A questão é nessa quarta etapa, que se corresponde ao quarto quadrante da carta natal, quando a gente não está exatamente preocupado em dar algo, e sim se oferendar. Esse dar algo a alguém, já passamos dessa fase. Agora é se dar a alguém. Nessa quarta etapa, no quarto quadrante, a gente percebe que a gente não se pertence, a gente pertence ao caminho, a gente pertence ao Dharma. Mas não, para esse dublê, não existe a transcendência, existe alguma benfeitoria social prática e objetiva. É bom, é ótimo. Tem coisas para além daquilo que tangivelmente eu posso oferecer. Eu acho que a nossa miséria não é de coisas. A nossa miséria é de afetos lúcidos. A nossa miséria é de afetos lúcidos. A nossa miséria, a nossa fome, é de afetos lúcidos. Gozado, né, Sérgio? Você não falou de afetos, né? Você precisou botar a palavra lúcidos. Pois é, por que será? Porque tem afetos que não são lúcidos? O que você acha? Você acha que os afetos são lúcidos todos? Aqui vemos um corpo, quando eu estou descrevendo esse quaternio, esse dublê quaternio,
Já vou traduzir também de uma outra maneira. Aqui vemos um corpo numa busca inconsciente de uma alma, uma carcaça numa busca inconsciente de uma alma. O pronome eu numa busca inconsciente de seu próprio rosto. Um desejo numa busca inconsciente de experienciar a espiral vertical. A espiral vertical é aquilo que é em si dentro de nós. Bem, há uma amnésia do ser que é em cada um de nós. Há uma amnésia, um esquecimento do ser inteiro que é em cada um de nós. E que se sente em casa, em qualquer lugar e com qualquer situação. Existe dentro da gente um ser inteiro. Você que me ouve e me vê, há um ser inteiro neste momento dentro de você. E esse ser inteiro, ele se sente em casa em qualquer lugar, em qualquer situação. Alegria e tristeza, dor e prazer, vitória e derrota, sucesso e fracasso, são coreografias. São coreografias da ópera mundi, dessa ópera mundi, dessa ópera do mundo. O mundo é uma arena friccional, expansora de consciência. Para que serve o mundo? Para que fizeram o mundo? Para que serve um lava-jato? Para que serve uma torneira? Para que serve uma bicicleta? Para que serve o mundo? O mundo é uma arena friccional, expansora de consciência. A vida já é outra coisa. A vida é uma espécie de livro sagrado que nos orienta a cada instante com tudo que necessitamos saber para a nossa autorrealização. Seus versículos, os versículos da vida, são relações, acontecimentos, sinais, a toda hora. Quarto tópico. Estamos chegando aos finalmente. O dublê. Quero fazer uma passagem assim. O dublê, antes do dublê tem o personagem da peça. Antes da personagem tem o ator. Antes do ator tem a pessoa. Antes da pessoa tem o cidadão e, finalmente, antes do cidadão tem o indivíduo. O indivíduo, cidadão, pessoa, ator, personagem, dublê. Vamos traduzir isso. O dublê é uma espécie de uberização do pronome eu, uma espécie de terceirização do pronome eu. O que faz um dublê? O dublê faz as cenas mais difíceis, mais perigosas, evitando que o ator possa correr riscos. Então, muitos de nós somos dublês. Ou dito de outra maneira melhor, nos tornamos ou estamos dublês. Então, o dublê é uma uberização. O que é? É como se fosse uma terceirização do pronome eu. E o personagem? O personagem João? O personagem é um certo script, é um texto a seguir, que eu já explico. E o ator? O ator é um corpo de aluguel. O ator é um corpo de aluguel, é um cavalo para receber uma entidade, no caso, uma entidade sociável. E a pessoa? A pessoa? Qual pessoa? Aquela pessoa é alguém sem rosto. E o cidadão? O cidadão é uma pessoa do Estado. E o indivíduo? O indivíduo é um eu mais singularizado, um eu mais diferenciado, é um eu mais ele mesmo. Agora eu vou falar isso de outra maneira. Sérgio, eu não estou entendendo nada, Sérgio. Você me desculpa, eu não estou entendendo nada. Eu cheguei agora, o que você está falando? Você está dando aula de teatro aqui? Explica para mim que está confuso esse negócio. Eu estou falando que uma coisa que chama dores intensas é o fato de nós estarmos ausentes, de nós sermos dublês, né? De nós,
projetarmos a nossa segurança fora da gente, eu me sinto vulnerável. Da gente projetar a nossa carência que alguém vai preencher, eu me sinto vulnerável. Né? Pedir segurança, uma marquise religiosa que me salve de mim mesmo, eu me sinto vulnerável. Não conseguir fazer a grande transcendência e sim fazer gestos carenciais em relação à sociedade, tentando ajudar a ABC, quando na verdade não é essa ajuda, é uma outra coisa maior, eu me sinto vulnerável. E às vezes uma pedrinha que caia na minha cabeça pode ser traumático. Sérgio, você está ridicularizando os traumas? Não. Até gostaria, mas não tenho competência e não quero fazer isso. Mas por que você gostaria de ridicularizar os traumas? A palavra não é bem essa, né? Ridicularizar os traumas. Mas a gente, num dado momento da nossa existência, a gente tem que, no final das contas, é uma grande gargalhada. O final do filme é uma grande gargalhada. Dizem as boas línguas que Bodhidharma, os discípulos de Bodhidharma, o patriarca do budismo, né? Um dos patriarcas, dizia-se que, sabia-se que quando o Bodhidharma estava por perto, quando se ouvia as gargalhadas de Bodhidharma. A gente vai se levando muito a sério, as nossas dores são fundamentais, são horrorosas, são trágicas, isso é um dado de realidade, isso precisa ser levado a sério, isso precisa ser vivido, vivenciado, que é o que eu vou falar no final sobre o indivíduo, como é que o indivíduo lida com isso, como é que o indivíduo lida com isso. Mas também, devo dizer que a gente, nessa era da descompactação identitária, nessa era que a gente recém entrou, da descompactação identitária, quem não entendeu isso ainda vai sofrer. Quem não entendeu o que é isso vai sofrer muito nesses tempos. Eu estou vendo uma massa gigantesca de pessoas no Brasil e no mundo querendo voltar para trás. Tem pessoas tentando descobrir a roda. Tem pessoas que juram que descobriram a pólvora. E a gente está com Plutão em Aquário. Urano vai entrar em Gêmeos. Netuno vai fechar um ciclo de 165 anos e vai entrar num novo ciclo. Esse ano e o ano que vem. Novos tempos. Como é que eu lido com as minhas dores nesses novos tempos? A gente vai falar disso daqui a 5 minutos. Então, você que disse que não estava entendendo nada, né, essa história de dublê, de personagem, de ator, eu escrevi um textozinho que é assim, então podemos dizer o seguinte: eu, brasileiro, me chamo José, sou engenheiro, pai, marido, vivo o drama de ter que dar conta dos boletos existenciais e aí eu me anestesio em distrações baratas. Traduzindo, eu, indivíduo, brasileiro, cidadão, me chamo José, pessoa, sou engenheiro, pai, marido, ator. Vivo o drama de ter que dar conta dos boletos existenciais, personagem. E aí eu me anestesio em distrações baratas, dublê. Sérgio, deixa eu ver se eu entendi. Então, pelo que eu entendi, o barato é ser indivíduo. Puxa, graças ao bom Deus, é isso. Porque ser brasileiro, legal. Me chamar José, ok. Ser engenheiro, pai, marido, ótimo. Vivo o drama de ter que dar conta dos boletos existenciais, bem. A gente tem que pagar alguns boletos. Mas viver a vida para isso? O indivíduo não. O dublê sim. Sabe por que o dublê sim? Porque o dublê se anestesiou. O dublê é uma anestesia. Se o dublê na cena se esborrachar, o ator não vai sentir nada.
O ator não vai sentir nada, o personagem não vai sentir nenhuma lesão. Troca esse dublê por outro. Sérgio, você acha que você está me chamando de dublê? Está aí uma boa pergunta. Você se vê como dublê? Você se vê como uma procuração de alguém que não é você? Sérgio, então isso tudo que você está falando é a nossa vulnerabilidade aos traumas. É. Quer dizer que o indivíduo não se traumatiza, é isso? Claro que sim. O indivíduo não é nenhum ser humano, não é nenhum... o indivíduo não é nenhum super-homem. O indivíduo é um indivíduo. É um ser menos dividido. E aí eu vou para a quinta e última etapa, né? E por fim o indivíduo sente a dor, vive a dor, elabora a dor, compreende os inúmeros sentidos que habitam aquela dor e se torna, mais e mais ele mesmo, um ser menos dividido, ou seja, mais indiviso. Sérgio, dá uma repetida aí, porque eu estou entendendo que você agora chegou num certo happy end, um final feliz. E por fim, o indivíduo sente a dor, vive a dor, elabora a dor, compreende os inúmeros sentidos que habitam aquela dor e se torna mais e mais ele mesmo, um ser menos dividido, ou seja, mais indiviso. Então, peraí. Então, eu estou entendendo o seguinte, que o indivíduo, com esse trauma, com aquela dor, com aquele sofrimento, ele tem ferramentas para se tornar um ser humano melhor, mais interessante. É isso que eu estou falando há alguns anos. Exatamente isso. E o dublê, o personagem, o ator, ele apenas sente a dor e tenta se livrar dela, sente a dor e tenta se livrar dela, e se você se compadecer de mim vai ser bom. É por isso que você trouxe essa imagem de ator, quer dizer, esse drama mexicano que a gente vive gente, em que pese ter um degradê de dores, a dor é fundamental para o nosso processo de chegar no orgasmo. Muitas vezes, para a gente conquistar uma pessoa, a gente passa por várias situações de rejeição, de abandono, de não, dá um vazio, até que a gente consegue, muitas vezes, ter um grande encontro, esse encontro chegar a um orgasmo de alma e de corpo. Não tem refeição gratuita. A gente tem que trabalhar essa refeição, né? E nós estamos tentando sermos indivíduos, seres menos divididos, seres indivisos. Essa função da leitura, da arqueoastrologia, quando a gente pega uma carta natal e que vai além das características de personalidade. Gente, nós temos um tempinho. Agora sim, alguém tem perguntas para fazer? Eu vou dar um tempo modesto. É possível, enquanto vocês estão pensando se tem perguntas, eu vou arrematar. É possível que algumas pessoas até tenham ficado frustradas porque... acho que a Lígia está até trazendo aqui. A Lígia trouxe aqui algumas perguntas. Sou gêmeos, sou de planetas pessoais ou outros aspectos como quincúncio. Não. Só quadratura de planetas pessoais, os outros aspectos como quincúncio. As conjunções e as quadraturas são muito mais fortes do que os quincúncios, tá? Mas eu posso te dizer que a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa capacidade é de tal ordem que a gente pode se traumatizar com trígono, com sextil, por que não com quincúncio? Tá? Planeta regente, não é o regente do ascendente, não. O planeta regente, mas isso não dá para explicar. Quando a gente olha o mapa, na arqueoastrologia, quando a gente olha o mapa, a gente tem que ver qual é o tema daquela encarnação, qual é o tema daquele mapa.
maioria das pessoas se perdem, né? Porque o Sol está aqui, a Lua está aqui, o ascendente, fica daqui a pouco. Não, você olha para o mapa, você tem que identificar qual é o tema desse mapa, qual é o tema dessa encarnação. Identificando, você percebe qual é o planeta que rege. Então, não há nada mecânico que a gente possa dizer, é o ascendente ao meio do céu. Não, o planeta regente é o planeta que traduz o tema. Às vezes o tema desse mapa é casa 8. O tema desse mapa é casa 8 e casa 11. O tema desse mapa é Lua. O tema desse mapa é o eixo Câncer-Capricórnio. Terceira pergunta. Urano, Lua, Mercúrio em Leão na casa 4 e Plutão, Sol, Vênus também na casa 4. Urano, Lua, Mercúrio em Leão na casa Carlos Henrique. Na casa 4, Plutão, Sol. Gente, aí ele termina com uma expressão que eu não sei se ele quis falar em francês. Ele botou assim, tá foda. Não entendi esse final, mas eu acho que ele está querendo dizer que tem muita casa 4 e Plutão. Ele falou que estava fora. Eu sei. Enfim, escuta, olha só, vamos tentar limpar a nossa mente, porque eu acho que a casa 13 é uma casa que não é legal. A casa 14 também não é legal. Agora as 12 casas são maravilhosas. Se a gente não sabe lidar, qualquer casa é ruim. Eu tenho um certo xodó pelas casas de água, porque trabalhar com gente, com ser humano, amar pessoas, amar seres humanos, você tem que ter um amor pelas casas de água, porque é ali que mora o nosso inferno e é ali que mora a nossa iluminação. As casas de água, você reparou que são as casas de água, são os signos de água que terminam o negócio? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Leão, Virgem, Libra, Escorpião. Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Por que será que termina em água? Que é para a gente integrar aqueles assuntos? Pois é. Bem, alguém perguntou alguma coisa aqui. Sol do lado da Lua, o que será que houve antes? Olha, reza a lenda que a conjunção Sol-Lua é possível que seja uma encarnação com novos temas na pauta. Né? Não é só novos temas. Né? A maioria de nós trazemos reincidências de temas, mas quando se nasce numa lua nova, é possível que tenhamos temas novos para serem desafiados. É como se de repente a gente passasse um pouco de ano e tem novas matérias para a gente ver. Eu estou muito realizado com a sua performance. Eu acho que nasci com todos esses aspectos que você... Eu nasci com todos esses aspectos que você falou, gente. Que é isso? Pelo que estou aprendendo, o dublê seria um vitimista. Um dublê é um ausente. Tá? Ele pode ser um vitimista, pode ser um ressentido, mas basicamente um dublê é uma anestesia, um anestésico. Sabe? Ele se quebra todo e o ator não... O que é um dublê na nossa vida? É você liga o piloto automático e vai para um trabalho que você não gosta. Vive uma relação que você não gosta. Só porque você tem filhos, você não pode se separar. Você não aprendeu que você pode se preparar para melhorar a relação ou, quem sabe, se separar. Um dublê não sabe de nada disso. Um dublê, ele vai, é uma carcaça que faz o que tem que fazer. Agora vive o casamento. Agora você foi demitido, agora você está desempregado, agora você é o desempregado. Qual é o papel do desempregado? Qual é o personagem do desempregado? Essas pessoas são presa fácil para traumas e dores absurdas. Bem, espero que eu não tenha... É um assunto delicado, é um assunto profundo, é um assunto que mexe com muita gente. Eu acredito que muita gente que tenha vindo hoje aqui esperou que eu pudesse ser mais canceriano, mais pisciano,
com esse tema, né? Mas quem já me conhece um pouco percebe que o acolhimento da dor é tudo de bom. Ficar na dor, a dor ela é uma hóspede que vem e a gente precisa receber, tratá-la muito bem e depois sempre deixar a porta aberta, que ela sabe a hora de partir. Quando você tranca a casa com a dor para ter algum ganho com isso, você está trapaceando. A minha função não é chorar pela presença da dor, sim acolher com inteligência a dor, perceber o QI da dor, qual é o QI dessa dor, qual é a inteligência dessa dor, o que ela veio dizer, qual é a informação que ela está trazendo do meu self, o que essa dor está trazendo do meu ser que é, da fonte primordial que é em mim. Preciso ter calma para ouvir isso. E depois, com muita gentileza, abrir a porta para que ela possa partir. Eu estou me referindo a dores emocionais, a dores psicológicas, a dores profundas. E mesmo as somatizações corporais, e mesmo as dores, joelho, coluna, elas dizem muita coisa sobre o nosso emocional. Aliás, eu poderia dizer que eu não conheço uma dor que no fundo, não seja emocional, não tenha um fundo psíquico. Não existe uma dor no esqueleto que veio do nada. Nós vivemos numa sociedade materialista, uma sociedade na Kali Yuga, uma sociedade na Idade do Ferro. E nós, como arautos dos bons tempos, precisamos falar com os olhos bem abertos que a realidade e as realidades vão para além da matéria. Gente, é isso. Um beijo no coração. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Faço também parte do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes através da sinastria astrológica. Quem quiser conhecer, não paga nada. Entra no Instagram, dá um clique lá na bio para se informar. Quem quiser baixar também na loja de aplicativos, também não paga nada. Quem estiver super bem acompanhado, não quer entrar em aplicativo nenhum, você vai encontrar nesse Instagram uma série de vídeos sobre a pedagogia dos afetos. Hoje eu perguntei se havia uma pedagogia dos traumas, né? Porque a gente tem uma pedagogia dos afetos, porque a nossa orfandade ontológica é de longa data. Gente, um beijo, obrigado por tudo. E até agora.